Graças a Deus, estamos aqui para iniciar esse trimestre que com certeza vai ser maravilhoso, né? O governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, senão o senhor não vai ficar atrás não. Não, pode vir, venha, aquele lugar aqui, ó. Venha, por favor. Ó, pega ele lá, busca ele lá, por favor. Oxe, eu vou ter que alcançar o senhor lá atrás. Pode. Aí eu arrumo briga ali com a professora. Isso, senhor, obrigado, hein? Se quiser, eu coloco o senhor aqui, ó, na frente. Então, graças a Deus, a gente vai iniciar a análise aqui desses livros. Antes disso, vamos fazer uma oração. Inclina as cabeças, as nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso e Santo, te agradeço por este momento, Senhor. Estamos aqui na tua presença, perante a tua face, Senhor, para te adorar, para te exaltar, Senhor, para oferecer a ti a primícia, Senhor, deste domingo, Senhor, desse dia de descanso, porque nós priorizamos a tua palavra, nós priorizamos a tua presença, o conhecimento que vem do alto, que vem de ti, Senhor. Que o Espírito Santo tome a frente e faça de acordo com o teu querer e com a tua vontade, Senhor. Nos instrua na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês já é quando vocês forem se referir a esses livros. Prestem atenção, todos, pelo amor de Deus. Quando vocês forem se referir aos livros de Samuel, ao livro dos Reis, ao livro das Crônicas, nunca, jamais, never digam a Samuel. Primeiro a Samuel, primeiro aos Reis, primeiro às Crônicas. Por quê? Quando você põe esse A e A várias com A craseado, você está dizendo que aquilo é uma carta, tá certo? Que ele está sendo endereçado aos reis, né? O livro que foi endereçado aos reis, foi endereçado às crônicas. Não, só se usa esse A quando é carta. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escreveu a carta aos Coríntios. Primeira é a carta de Paulo a Filemão, tá certo? Escreveu um cidadão chamado Filemão. Primeiro livro dos reis, tá certo? Então, a narrativa acerca dos reis. O cronista escreveu acerca deles. Primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de Samuel, tá certo? Não primeiro a Samuel, pelo amor de Deus, porque isso aí acaba assim, para uma pessoa que é mais chata, né, que é mais cri-cri, que pega detalhes, acaba mostrando, né? Opa, falhou aqui. Eu acho que todo mundo quase acaba falando. Toda hora. Samuel. Então, toda introdução ao Novo e ao Antigo Testamento, a gente sempre parte nessa tecla. Quando se referia ao livro, cuidado com usar dos reis e não aos, primeiro a reis. Tá certo? Que esse primeiro a reis seria como se o livro fosse uma carta, na verdade. Não é. Uma descrição, a narrativa acerca dos reis. Tá ok? Então, conhecendo os dois livros de Samuel, a leitura do texto áureo que foi feita aqui, que a gente refaz, está tratando acerca, né, do pedido que Ana estava fazendo a Deus, e durante esse pedido ela estava muito amargurada de alma, de coração, por isso ela apenas balbuciava, né, tanta angústia que ela estava, devido à necessidade de ter um filho, o desejo de ter um filho, e a afronta que ela sofria por parte de Penina, que havia dado filhos a Elcana, o marido de ambas. Então você vê a poligamia aí, né? Poligamia sempre dá problema. Você vê que ela está então num estado de sofrimento e por isso apenas balbucia palavras na sua oração. É quando Eli, que não tinha mais uma visão, vamos dizer assim, a sua análise estava prejudicada, ele não tinha mais uma visão profética, ele não tinha mais uma visão espiritual das coisas. Então ele olhou para aquela cena e ele interpretou erroneamente que ela estivesse embriagada, que ela estivesse bêbada ali naquele local sagrado. E aí ele repreende ela, né? Aparta o vinho quando vier para cá. E aí ela, com humildade, porque a pessoa que tem a Deus, a pessoa que está em plena comunhão, ela tem humildade, mesmo que ela é afrontada, pode ser outra vez, mesmo que ela é diretamente agredida por uma pessoa que não está compreendendo a sua situação, a sua vida, ela nem por isso devolve na mesma moeda.
Então ela respeita o ministério daquele sacerdote, ela respeita a sua idade, tá certo? E mesmo com uma avaliação incorreta, ela com toda humildade, ela fala: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está aflita de coração, de alma. E aí quando ela reverte aquela análise, né? Ela reverte totalmente aquela análise daquele sacerdote, e agora sim o sacerdote vai compreender qual é a situação dela, que é onde Deus vai usar aquele homem para lançar aquela palavra profética, né? E vai se cumprir através do personagem que é principal para nós aqui, Samuel. Então Samuel, ele vem num momento muito crítico da história de Israel. Eu quero ler para vocês um trecho que vai demonstrar para você o quão era crítica a história de Israel, o contexto de Israel no momento da vinda, da ascensão de Samuel ao cargo de liderança do povo. Como a liderança de Samuel foi assim fundamental, como a liderança de Samuel foi fundamental para reestruturar Israel, para colocar Israel nos trilhos, tá certo? E para abrir o caminho para a vinda das grandes monarquias. A monarquia davídica, a primeira monarquia de Saul, que não foi tão grande assim, foi um tanto tumultuada, né, mas foi importante, porque abriu o caminho para o estabelecimento de uma monarquia, uma unificação das tribos de Israel. Davi, a monarquia de Davi, que de fato governou Israel unificado, tá ok? Governou Israel unificado. A unificação que Davi teve nas mãos dele nunca mais foi vista. A unificação que Davi teve nas mãos dele nunca mais foi vista, porque as tribos do norte, de livre e espontânea vontade, organizaram uma comitiva e foram até Davi entregar a ele a governança sobre seus territórios. Então foi uma iniciativa deles para com Davi. Na transição dinástica para Salomão, era como assim, a coisa já estava muito bem organizada com Davi, então a transição para Salomão foi quase tranquila. Não foi tão tranquila porque foi bem tumultuada em relação à própria casa de Salomão. Então houve muita guerra, muita briga dentro da própria casa dele. Exatamente. Então houve irmãos de Salomão tentando se levantar no poder, né, no lugar dele, por se achar com mais direito que Salomão. Todavia, Salomão conseguiu estabelecer no poder e as tribos do norte aceitaram essa governança de Salomão, certo? Como sucessor natural de Davi. Já com Roboão a coisa já muda totalmente, mas aí já é fora do contexto dos livros de Samuel. Então os livros de Samuel, né, a transição da época dos juízes para a época da monarquia de Israel, e grande período da época monárquica, principalmente a história de Davi, tá certo? E aí o final da vida de Davi, quando vai haver a transição para Salomão, já abordando os livros de reis. Então veja só, o textuário que eu li aqui, eu li com vocês aqui, a verdade prática, nos livros de Samuel, aprendemos a servir e adorar e amar a Deus. A servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. E é bem interessante colocar essa verdade prática, porque é o que a gente mais vai ver nesses livros. A gente vai ver uma característica muito humana. Tá certo? É isso que é interessante. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro de história, mas ela é histórica. Certo? Ela é histórica. Ela não camufla e ela não altera, tá certo? Ela não embeleza a história humana para dizer que o povo de Israel foi um povo melhor que os outros, para dizer que o povo de Israel foi diferente dos outros. Não, ela não embeleza a história, ela aborda a história como é, como foi. E a Bíblia Sagrada, nos livros de 1º e 2º Samuel, eles nos mostram exatamente isso, que Israel teve altos e baixos. Israel teve momentos de glória e momentos muito terríveis na sua história. Então, que teve momentos de muita fé em Deus, de uma fé sólida em Jeová, e momentos de uma apostasia terrível, que foi por isso punida, repreendida por Deus, e em alguns momentos foram trazidos de volta para o caminho certo, mas em outros, um processo de conversão demandou uma ação de Deus mais dura, tá certo? Uma penalidade maior. Quando a gente vai ver nos livros dos reis, quando temos a notícia do cativeiro, o cativeiro de Israel, tá certo? Das 10 tribos do norte, e depois o cativeiro do sul, através da Babilônia. Então você vai ver todas essas narrativas, vão mostrar Israel era constituído por pessoas normais,
E Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das falhas, Deus agiu. Eu acho impressionante isso. Eu acho que isso é o mais valioso que nós temos assim para observar nessas narrativas. Que Deus age mesmo entre pessoas com os seus defeitos, com as suas dificuldades. Que Deus continua sendo Deus. E que Deus levanta pessoas para agir no meio dessa sociedade e influenciá-las para o bem, influenciá-las para um caminho correto. Certo? Da mesma forma como a gente olha para a igreja, muitas pessoas têm uma visão um tanto idealizada da igreja, têm uma visão um tanto ingênua da igreja, e acham que todos que estão aqui dentro dessas portas necessariamente vão ser pessoas perfeitas, pessoas totalmente corretas, pessoas que não cometem nenhuma falha, não cometem nenhum erro. E Deus mostra também no contexto de 1 e 2 Samuel que não é assim. Não é assim que acontece. As pessoas têm problemas, as pessoas têm defeitos, têm falhas, faz uma leitura errada às vezes do contexto no qual ela está, faz julgamentos errados, como eu acabei de descrever para vocês, julgamento de Eli sobre Ana, né? E como ele teve que mudar a sua atitude em relação àquela declaração dela, como ele percebeu que ele estava cometendo um erro. Ou seja, as pessoas elas continuam sendo seres humanos defeituosos que são. Agora, não é por causa da defeito dos homens que Deus vai deixar de ser Deus. O mais grave desse julgamento de Eli é que ele era sacerdote, né? Sacerdote, ele devia ter essa visão, ele devia ter essa percepção, e ele estava já falho disso aí, já estava longe disso aí. Então veja, Deus, por mais que Israel tenha sido falho, por mais que Israel tenha cometido graves erros, os planos de Deus se cumprem, os planos de Deus se realizam. Deus levanta alguém para realizar os seus planos. Este alguém vai caminhando de uma forma correta, só que em algum momento ele se desvia, ele começa a cometer erros, e começa a sair fora dos planos de Deus. Deus tira e coloca outro. É assim que acontece. Então, rei Saul, levantado para governar o povo de Israel, está como monarca deles, governante deles. Deus deu todas as oportunidades para Saul. Deus abriu diante de Saul uma perspectiva maravilhosa de servir a Deus, de fazer um grande nome em Israel, tá certo? De se estabelecer como monarca de Israel e fortalecer a sua família. Só que acontece, Saul começou a sair da direção de Deus. Aquilo que Deus ordenava que fosse feito, Saul fazia conforme o seu interesse. Deus ordenava para eliminar. Saul pegava as melhores ovelhas e ainda apartava o rei e trazia. Dizia que as ovelhas é para se sacrificar e que o rei Agag é porque ele ficou com peso, sei lá, ficou com dó. Pronto, saiu da direção de Deus. Quando saiu da direção de Deus, o que Deus fez? Deus cancelou seus planos? Não. Deus tirou Saul. Assim como foi rasgado hoje das tuas mãos o reino de Israel. Tu podias confirmar o teu nome na casa monárquica. Só que você atentou contra a vontade de Deus, atentou contra a ordem de Deus. E aí depois também, na questão em que Saul oferece sacrifício no lugar de Samuel. Samuel manda o aguardar e Saul se antecipa e oferece sacrifício, temendo porque o povo estava se dispersando. E aí Samuel repreende-o duramente. E Samuel ainda tem que interceder por Saul, ainda brigar com Deus por Saul, e Deus fala, porque ainda oras, né? Porque ainda clamas por Saul. Eu já o tenho rejeitado. Eu já tenho escolhido o outro para ser rei de Israel. E aí onde a gente é colocado dentro da perspectiva de que nós somos levantados como servos de Deus para fazer a sua vontade, para realizar a sua obra. Se em algum momento nós acharmos que a obra de Deus não precisa ser feita da maneira como ele exigiu e começarmos a fazer do jeito que a gente acha que tem que fazer, Deus não vai se ver frustrado com a tua mudança de atitude. Deus não vai se ver frustrado com a tua desobediência. Deus vai tirar você para o outro. É isso que está muito claro nas páginas do livro de Samuel. Pode falar. Vendo a questão que Saul ele foi levantado pelos homens. O povo que escolheu, né? Foi, morrer. Mas Deus deu o seu aval. Mas Deus, antes de Deus já estava falando que não era um homem que o Olha, num primeiro momento, de fato, o povo escolheu, o povo aclamou. Só que Deus falou por meio de Samuel acerca de Saul. Então, Saul teve sim um aval de Deus. Foi o povo que escolheu. Sim. Só que Deus deu a sua bênção. Sim.
questão da liderança. Como pessoas da eleição escolhida. Sim. Tem Características físicas e tal. Porque os homens estão se comportando. Exatamente. Então, quer dizer, você tem a chance de dar certo. Porque Deus deu a sua bênção. Deus deu, não, vai lá, governa. Tá certo? Deus deu a sua autorização. Agora o que acontece? Infelizmente o povo analisou pelos critérios errados. E aí quando Deus trouxe o escolhido dele, estava totalmente em contraste com as características humanas. Tá certo? Mas era um homem segundo o coração de Deus, como é dito lá na frente, né, o Estevão, no discurso dele no Sinédrio. Agora, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Deus de fato desejava, amou Davi. Só que era um homem. E por ser um homem, a gente vai ver nesse mesmo livro aqui os erros que ele vai cometer. Esses livros aqui são importantíssimos para você fazer o seguinte: pare de idolatrar homens. Pare de colocar seu foco nos homens, mesmo que eles sejam líderes, mesmo que eles sejam grandes líderes. São homens e são falhos. E se em algum momento sair da direção de Deus, Deus tira e põe outro. É só isso. Sobre a escolha de Saul, a gente vê muitos pregadores, e às vezes até eu entendi assim, que Saul foi escolhido pelo povo, e não foi Deus que escolheu. Deus falou também em Samuel. Você vai ver nas jumentas lá, Então, Deus falando, o povo que escolheu. Não, assim, a decisão de ter um rei. Então, A mudança da forma de governo, a monarquia, a entrada da monarquia. Mesmo sendo um sacerdote, havia necessidade do rei? Olha, por causa da desobediência do povo à lei, se o povo tivesse cumprido com o pacto do Sinai, e se ele se comportasse como um povo unido, não precisaria. Mas pela desobediência do povo à lei, porque eles eram extremamente desunidos, era fundamental. Porque o que acontece? Você tem 12 tribos, tá? Repartidas. Você tem Manassés do leste, Manassés do oeste, Ruben, Gade, Dan, Naftali, Asser, tribos, essas tribos separadas aí. Elas não se comportavam como uma nação. Cada um cuidava dos seus interesses. Então, você tem uma invasão em Judá. Invadiram Judá, os midianitas invadiram Judá. Nem por causa disso, Efraim, Benjamim, Manassés, não estão nem aí. É Judá? Se vire. Invadiram Manassés. Judá, Benjamim, Dan, problema seu, se vire. Então o que acontece? Eles não se comportavam como um povo. Eles se comportavam como um monte de pequenos reinos, fragmentados. Eles se comportaram assim durante muito tempo. Inclusive, essa mentalidade reino do norte e reino do sul, ela é muito antiga em Israel. Ela não surgiu depois com a divisão lá em Rehoboam. Ela já estava presente. E já se comportava assim durante todo o período histórico. Então o que acontece? Por causa dessa desunião, era necessário um rei, tá certo? Que tivesse uma decisão que fosse monocrática, que regesse todos eles, tá certo? Que vinculasse todos eles e que tivesse um exército organizado, um exército permanente, que pudesse defender rapidamente as fronteiras. E tratando dos interesses do povo, o povo não desobedeceu. Com relação à desobediência a Deus, permaneceu. Agora, quando você tem uma monarquia, você tem um exército forte, ele impõe. Então, quer dizer, você não quer mandar seus homens para o exército, a gente vai arrebentar tudo. É isso que Samuel deixou muito claro para eles. Você quer um rei? Muito bem. Ele vai comer as suas coisas, vai beber, né, tudo aquilo que for bom da sua terra. Ele vai usar seus filhos no exército, vai usar suas filhas como cantoras e como cozinheiras. Ele vai, ou seja, ser um peso. Você quer a monarquia? Muito bem, você vai ter que sustentar esse fardo. Ele vai colocar uma corveia sobre vocês. Como é que funcionava antes? Era um grande comitê de representantes. Você tinha os príncipes das tribos, você tinha os anciãos, tá certo? Dentro das famílias, das tribos. Cada um se reunia num comitê para decidir sobre um assunto. Tinha uma democracia, vamos dizer assim. Saiu dali para a monarquia, acabou a democracia, porque o rei não vai pedir sua opinião. Sua opinião pouco importa. Ele vai perguntar para um chefe do exército, vai perguntar para um conselheiro, só isso, e o resto você tem que acolher, acatar. A questão também do rei, eu vejo assim, por um aspecto, desde que fosse na direção de Deus, até positivo. Por quê? Porque você vai ver lá no período dos juízes, Israel ele vivia entre altos e baixos.
E eles faziam o que dava na terra. Então foi isso que ocasionou a vida da monarquia, foi esse defeito. Se isso não tivesse existido, a monarquia seria dispensável. Agora, como eles eram assim, ó, vou aproveitar o gancho dele. Vamos lá, livro dos Juízes. Vai lá, livro dos Juízes, Juiz. Quem está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia? Vocês estão aqui mesmo? Aleluia. Abre aí, livro dos Juízes, página 21. Livro dos Juízes, capítulo 21, página 21, capítulo 21, 24. Aproveitando o gancho Também os filhos de Israel partiram e então dali cada um para a sua tribo e para a sua geração. E saíram dali cada um para a sua herança. 25 também. 25. Isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Pronto, aí. Já deu a deixa. Porque, assim, a questão do reino, da monarquia, eu sei que custa esse peso. Sim. Né? Mas também poderia ser uma coisa mais organizada, né? Mas foi. Com certeza ele Foi criou mesmo. mais uma lógica. Foi organizado, foi centralizado. Que aí focava mais ao reino, que o Exatamente. reino assim, de trás, o pessoal estava mais ligado àquela liderança. Você lembra na época dos juízes? Viu? Vocês com certeza lembram aí. Você lembra na época dos juízes o que foi preciso ser feito para que pudesse haver um comitê nacional com os 70 anciões que Moisés havia colocado como sinédrio, os juízes, e os representantes das tribos, que são os príncipes? O que precisou ser feito para que houvesse uma reunião daquela? Quem me disse? Não lembro. Quando teve uma reunião nacional que ele decidiu sobre um tema de importância para Mas na época todos. de Moisés? Não, na época dos juízes. Dos juízes. Houve uma reunião. Foi sobre uma morte da menina que foi decortada em pedaços. É por isso que eu gosto desse menino, rapaz. É brilhante, né? Olha só. Então, aquele levita, né? Isso, Ele estava atravessando lá os territórios de Benjamim com a sua ali concubina. demonstra a devastação. Exatamente. E aí, para ele não ser agredido, ele põe a concubina dele, que é estuprada ao longo de toda a noite, coletivamente. A hemorragia que se causou nela, ela morreu pela manhã. E aí, ele, diante daquela situação, a coisa fica mais macabra ainda. Já está feia, fica mais macabra. O que ele faz? Ele pega o corpo da concubina, ele desmembra, ele divide, mutila, né? Tira as partes do corpo e chama lá mensageiros. Isso aqui manda para o príncipe tal da tribo de Rúben. Leva essa perna aqui para o príncipe tal da tribo de Assé. Leva aqui este braço para o príncipe tal da tribo, né? Leva aqui essa cabeça para o principal lá, né? O sacerdote, sei lá. E aí o que acontece? Quando cada um recebe uma parte do corpo, o que é isso? O que está acontecendo? Aí despertou o interesse deles por um tema nacional. Eles se reuniram, os representantes deliberaram e disseram: vai ter que ser feita alguma coisa em relação à tribo de Benjamim. E aí partiram para a guerra contra a tribo de Benjamim. As tribos todas contra uma tribo só. E a tribo de Benjamim ainda resistiu durante um tempo, que eles eram muito bons na funda, né, a tirar pedras à distância. Então eles resistiram durante um tempo, até que conseguiram vencer ali aquela situação, porque eles quase dizimaram a tribo de Benjamim. Por causa daquele peso, daquela sentença para retirar aquela prática de Israel. Então é uma das poucas ocasiões de reunião nacional desse órgão. Quer dizer, esse órgão poderia ter funcionado, mas a desobediência, o individualismo, tá certo? A soberba, a arrogância dessas tribos destruiu totalmente o sistema dos juízes. Poderia ter funcionado. E não ia ser pesado para ninguém. Não ia ter uma carga pesada de uma monarquia, Quando você tem uma monarquia, você tem uma aristocracia em torno dela, tá? Você tem o rei, você tem as esposas do rei, as concubinas do rei, os filhos das esposas, os filhos das concubinas, os aparentados, todos eles ali, em torno do rei, que é o rei e a sua aristocracia. Você tem a corte do rei, então os representantes, né, do exército, representante aí do sacerdócio, tudo isso ali nas suas costas. Aí você tem que pagar por véia para sustentar toda essa galera. Por isso que Salomão reorganizou, ele deixou Judá de fora, dividiu o reino do norte em 10
e cada um durante o mês sustentava a casa real. Isso aí foi tão pesado para eles que quando Salomão morreu, a primeira coisa que disse o Roboão foi: diminua essa carga de impostos, ele está morrendo mais nesse negócio. Você vê o que é a monarquia? É isso aí. Agora, como você falou, ela é organizada, ela é rápida nas respostas. Exatamente, traz mais ordem. Agora, ela vem em decorrência da falência do antigo sistema. O antigo sistema faliu por causa da forma deles incorreta de lidar com as coisas. Assim você vê, ao longo da Escritura, Deus, ele às vezes proporciona que a gente tenha avanços. Ele traz um sistema que seria assim, muito avançado para a nossa época, que seria algo extraordinário, algo abençoador na nossa vida. Mas às vezes a gente não entra no sistema de Deus. A gente não entra de acordo com a vontade de Deus. A gente começa a fazer como a gente acha, que é onde a gente quebra. E aí Deus vai e coloca uma coisa que a gente pode fazer. Não aquilo que Deus quer para nós, mas aquilo que a gente consegue fazer. Aquilo, a vontade soberana e a vontade permissiva. Deus permite a monarquia. Mesmo com todos os seus males, Deus permite a monarquia, porque é o que dá, é o que funciona no momento, diante da limitação das pessoas. Ok? Veja só, o texto aqui que foi dito com relação a Ana, né? O texto falando sobre Ana e sobre a vinda de Samuel. E aí ele quer falar agora sobre os livros, especificamente. Antes disso, um pequeno trecho aqui no Interagindo com o Professor, que é um conteúdo que eu tenho. Olha só, nesse trimestre estudaremos 2 importantes livros do Antigo Testamento, 1º e 2º Samuel. Acho que vocês não têm isso aí. Esses livros nos revelam a formação da nação de Israel, como Deus usou homens para falar aos corações do povo. Fale a respeito do comentarista do trimestre, é o pastor. Quem é o comentarista? O pastor Osiel Gomes, tá? Osiel Gomes, escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito também, e graduado em filosofia, líder da AD Tirirical, o nome que era, talvez ele está com um projeto aí para mudar esse nome, né? Colocar um nome um pouco mais bonito aí para essa cidade, mas está lá, o nome é esse, Tirirical, Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão, é o comentarista aqui da nosso trimestre, tá? A introdução, vamos para a introdução aí, vai. Dê para mim aí, Vasco, introdução, por favor. Homem de Deus, Misael. Presta atenção aí, introdução. Neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que neles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram falíveis. Exatamente, então você vê a partir desse apontamento na introdução, exatamente isso. Uma coisa assim, que a igreja, ela se diferencia muito de inúmeros movimentos que tem aí fora. A gente está estudando heresiologia, agora nesse mês da teologia, e a gente está vendo as lideranças que se levantaram no mundo e que atribuem a si mesmos características divinas, que colocam em torno de si pessoas como seus seguidores pessoais, até com seus adoradores. Então a gente tem muitas lideranças aí que se colocam como Messias na Terra, né? Então você tem um Papa que diz que a sua palavra é infalível. Você tem muitos que se levantaram aí no misticismo, nas religiões orientais, como Maitreya, como Messias na Terra, como homens que se intitulam deuses. Então você vê muitas religiões colocarem uma ênfase extraordinária nos seus líderes. E você vê até dentro do nosso meio, muitas igrejas, né, pentecostais, que se inclinaram para isso. Eles talvez não coloquem no livro registrado, mas eles se comportam dessa forma. Porque quando você coloca toda a ênfase em ir até um lugar para você passar um pano no suor do camarada e você levar para sua casa, ou todo o seu anseio é tocar nele, tá certo? Ou quando você vê alguns camaradas que se levantaram dizendo até que são a reencarnação de Cristo. Você tem aí um tal de Juan Jesus, não sei do que aí, ele diz que ele é o Messias, e gosta de usar o número 666. Aí você tem um tal de Henrique Cristo, que ele também é aquele palhaço que diz que é Cristo, né? Aquele catarinense. Você tem diversas figuras que se levantam e se colocam no lugar de Deus.
que trazem todo o foco para si. Quando você estuda 1 e 2 Samuel, você vê o que são os líderes, na verdade. Você vê uma atitude que eu acho muito saudável e que foi incentivada por Davi. Veja que Davi, como ele se comportava em relação ao líder. Saul, ele é o monarca, ele é o rei de fato. Davi é o rei de direito. Por que Davi é o rei de direito? Porque Saul foi rejeitado por Deus, por causa das desobediências dele em relação às ordens de Deus. Ele desobedeceu, ele tomou um lugar que não é dele, quando ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Mais na frente, você vai ter um outro rei que vai tomar a mesma besteira, né? Uzias. Uzias vai invadir o lugar santo para sacrificar a Deus. E os sacerdotes alertando que ele não poderia fazer isso. Mas ele começa a achar muita coisa, vai lá e faz. E Deus atinge ele para lepra. Fica leproso. Então, antes dele, você tem Saul, que começa também com essa mania. O rei de Israel, ele tem que entender que ele não é rei como os outros reis da terra. Os outros reis da terra, por exemplo, você tem Etbaal, que vai se relacionar com o rei Onri. Onri vai casar o filho dele com a filha de Etbaal, Acabe de Jezabel. Etbaal era rei e era sumo sacerdote do seu culto. Ele era como que o representante principal da religião. Ele era o centro da adoração. Ele era o centro do culto nas suas terras. Essa é a mentalidade de um rei padrão, um rei. O César, depois de um tempo, ele se conclamou Deus. Pontifex, tá certo? Aquele que faz a ligação entre o homem e os céus, entre os deuses. Ok? Então ele também tinha uma estátua para ser adorado. Inclusive causou muitos problemas para os judeus quando um deles tentou introduzir a estátua dele lá dentro do templo de Jerusalém. Então quando o pau quebrou lá, veio a destruição com o que Cristo tinha profetizado já em 70 e depois uma destruição pior em 135. Por causa disso também, do homem se colocando por Deus. E você tem diversos exemplos de homens que se colocam por Deus. E o rei de Israel tem que entender, tem que compreender que ele é unicamente um representante de Deus na terra. Ele é um representante. Inclusive havia uma ordenança para que todo rei de Israel tivesse uma cópia do livro do Deuteronômio na sua cabeceira, para que ele sempre fizesse a leitura daquele livro e ele sempre se conscientizasse do papel dele em relação a Israel. Ele é guia de Israel só. Ele é representante do Deus verdadeiro, que é Jeová. Jeová é Deus e ele é apenas um representante. Ele é apenas um mero funcionário. Davi, quando perdeu essa noção, Deus o puniu gravemente. Davi tentou fazer um censo, sendo que Deus não havia autorizado. Porque Davi queria saber qual era o contingente de força que ele tinha em Israel para planejar ataques às nações e assim engrandecer o seu próprio nome. Só que Davi não tinha essa autoridade. Davi ele era mero representante de Jeová. Ele tinha que buscar em Deus qual é a vontade de Deus, quais são os planos de Deus para o seu povo e assim agir conforme esses planos. Davi começou a tomar suas próprias decisões e agir de uma forma independente. E nós nunca nos livramos da dependência de Deus. Então Davi estava perdendo essa emoção. Foi onde Deus levantou a grande praga. Deus começou a destruir o povo diante de Davi, mostrando para Davi: este povo é meu. Esse povo aqui me pertence. Diferente dos homens que não podem matar outros, Deus é rei de tudo, é dono de tudo. Nós somos criaturas de Deus. Se Ele quiser, Ele pode trazer destruição sobre tudo, sem nenhuma culpa, sem nenhuma acusação, porque Ele é Deus. Ok? Então Deus está mostrando para Davi: quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. Eu que sou o rei, eu que sou o Deus. E você é mero representante. E Davi se colocou no seu lugar. Davi se humilhou, pediu perdão a Deus, realizou um sacrifício e Deus encerrou aquela matança. Para Davi se conscientizar. Assim também aqui é uma conscientização para nós. O que são os líderes? Os líderes são homens colocados por Deus para determinada obra. Então nós temos que respeitar o líder, tá certo? Em temor a Deus. É o que Davi fazia, é o que Davi nos ensinou. Saul era rei de fato, mas Davi era rei de direito. Davi tinha sido ungido para ser rei, mas Saul estava no trono ainda. Como é que Davi se comportava em relação a Saul? Não tocarei no quê? No ungido do Senhor. Por quê? Se ele está aí onde está ainda, é porque Deus permite. O relacionamento com Deus tem que ser nesse nível. Você tem que ter a compreensão de que tudo que está acontecendo está debaixo da vontade de Deus. Ok? Então veja, quando Paulo fala: todas as coisas contribuem juntamente, não são individualmente.
Porque individualmente você pode ter uma situação que é uma aflição para você, que é um atentado contra a sua paz. Então, individualmente, ela não é boa. Só que ela está dentro de toda uma conjuntura que você não enxerga. Uma concatenação de situações. Quando os cristãos foram perseguidos, quando os cristãos foram mortos, quando os cristãos foram torturados, individualmente aquelas atitudes eram terríveis. Só que, em conjunto, aquilo ali foi uma grande permissão de Deus para que a igreja viesse a demonstrar a sua fé, os cristãos viessem a demonstrar a sua fé, a sua entrega total a Cristo. E essa entrega total deles a Cristo, a demonstração delas diante dos romanos, acabou, destruiu a força do paganismo entre eles. Eles disseram, essas pessoas, elas acreditam naquilo que elas pregam. Porque elas conseguem ir até a morte sem negar. Então, se eles vão até a morte, né, mesmo a gente torturando, mesmo a gente matando, mesmo a gente humilhando, a gente arrastando pelas ruas, eles não negam. Eles pensam em relação a si mesmo. Se fosse em relação a Júpiter, eu já teria negado faz tempo. Se fosse em relação a Mercúrio, eu já teria blasfemado contra ele. Se fosse em relação a Zeus, eu já teria falado um trompete para ele, para não passar por uma situação dessa. Mas ele, para não negar a Cristo, ele vai até o fim. Tem alguma coisa diferente aí. E aí onde eles começaram a buscar quem é esse tal de Jesus, que eles vão até a morte, mas não negam. E aí eles tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Agora veja, é um ato num particular, ele só é ruim, só é mau. Mas no conjunto, todas as coisas contribuem conjuntamente, para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você tem a igreja que surgiu hoje do sangue dos mártires. Agora, é o plano de Deus. Só que o plano de Deus você só vê uma parte, você não vê ele inteiro. Da mesma forma, Davi em relação a Saul. Olha, Saul está no trono ainda, tá certo? E eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por quê? Porque se ele continua no trono, é porque Deus permite. Deus está construindo aqui alguma coisa que no futuro vai ser benéfica. E aí Davi resistiu a Saul várias vezes, até que quando ele chega no trono, ele está plenamente confirmado naquilo. Ninguém duvida que Saul seja rei. Inclusive até as tribos do norte, que tinham uma antipatia com a tribo de Judá, mesmo eles reuniram uma comitiva, vieram até Davi e falaram, governa sobre nós. Por quê? Um homem como você, um homem que resistiu aos ataques de Saul, um homem que tinha honra, né? Que não matou Saul atraiçoadamente, que inclusive quando ficou sabendo da morte de Saul e de Jonatas, parabenizou os habitantes eu acho que foi Jabes de Gileade, que resgataram os corpos deles, lá que os filisteus tinham capturado. Então, um homem como você é rei de verdade, não tem quem negue, você é rei. Então veja, uma coisa que nós temos que observar aqui é que os líderes, eles são humanos, eles são falhos, e que quando eles têm uma atitude correta diante de Deus, eles procuram se adequar ao plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus, ele tem que ser cumprido, não a vontade dos líderes, tá certo? Então, quando você tem essa conscientização, você amadurece. Você começa a olhar para a sua liderança local e você fala, é um homem como eu, tem falhas, tem defeitos, mas foi colocado por Deus, tá certo? Então, eu estou com ele. Por quê? Porque estando com ele, eu estou com Deus. Se Deus deixou, se Deus colocou, eu estou com aquilo que Deus fez. Se Deus permitiu, eu estou dentro da vontade perfeita de Deus. É como Cristo olhando para Pilatos, e Pilatos diz para Cristo, tu não sabes que eu tenho poder para te libertar ou para te matar? E aí Cristo olha para Pilatos e coloca Pilatos, situa ele na real situação dele diante do plano maior de Deus. Ele olha para Pilatos e fala, nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Por que você me capturou e por que eu estou aqui dentro de você? Porque você, presta atenção, Pilatos, você é uma peça no tabuleiro. Você não é o jogador, você é uma peça. Então faz o teu papel aí, que o plano de Deus está se cumprindo através da tua vida. Só isso. Ok? E aí Pilatos, diante daquilo, certamente se viu chocado, porque ele pensava que era o centro da cena. Ele pensou que tudo estava nas mãos dele. É quando ele fala, não, eu não posso participar desse negócio que é maior do que eu. Aí ele manda trazer a bacia e o pano. Ele lavou as mãos e falou, lave minhas mãos, né? Então, os judeus haviam clamado, o sangue dele cai sobre nós. Ele fala, problema de vocês, eu estou fora desse negócio. Então, coloca a pessoa no lugar certo. Pode falar. Pode falar.
essa questão de Davi. Já tem a permissão antecipada. Guarde-me, eu acho linda essa parte desse ponto. Guarde de tocar no ungido do Senhor. Na vida ministerial acontecem coisas que às vezes vai parecer estranho. E às vezes é o próprio Deus nos testando. Isso mesmo, exatamente. Eu não tenho um pingo de dúvida que Deus estava testando Davi naquele momento. Sim. Eu quero ver se tu vai se antecipar com tuas próprias mãos. Pois é. Aí Paulo diz, as coisas carnais, elas não compreendem as espirituais. Se nosso ministério está sendo carnal, nós vamos ter uma visão carnal. Vai ter uma visão utilitarista, mercantilista. É aquela frase: a tua igreja funciona? É normal você ouvir isso. Olha, eu estou sendo perseguido. Exatamente. Ninguém me deixa crescer. Isso mesmo. Não tem, se você estiver na presença de Deus, meu irmão, não tem quem vai te barrar. Não tem. Na hora certa vai. Agora você tem que entender que Deus tem o caminho dele na tormenta. Então Deus ele tem uma escola por onde você tem que passar. E aí, conhecendo você, porque vamos falar francamente aqui, ó, com todo respeito pelos senhores, viu? Com todo respeito. Falando francamente aqui, passando um raio-x com vocês. Quantas características que são impeditivas para o agir de Deus? Um porque tem egoísmo, outro porque tem medo, outro porque tem vergonha, outro porque quer ser o centro da situação, o outro porque, sei lá, são problemas. Problemas que você adquiriu devido ao pecado, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Você adquiriu esses defeitos de personalidade. E o que acontece? Como é que Deus vai curar você? Deus tem a escola dele. E aí, como é que Deus cura uma pessoa soberba? Colocando alguém do lado dele mais terrível. Vai ali, ó, esmagando ele. Ele vai ter que aguentar aquela pessoa. Ele vai ter que ter paciência com ela. Vai ter que ser humilde com ela. E aí, quando ele perceber isso, aí Deus trabalhou com ele. Tirou a arrogância dele. Colocou uma pessoa mais terrível ainda que ele lá dentro para ele suportar. Aí ele falou: meu Deus do céu, eu não posso ser isso aí que fulano era. A maneira que Deus usou de tirar as idolatrias de Israel foi exatamente. Cativeiro. Ó, você vê como é que Deus fez para tirar a idolatria do meio de Israel. Depois que eles voltaram do cativeiro, eles poderiam ter outros problemas, mas a idolatria não. E Deus disse: eu vou falar. Deus pegou Israel e jogou eles no meio da nação mais idólatra do mundo. São os babilônicos. Quantos deuses que tem ali, cada localidade tinha um deus, e tinha os deuses centrais, tinha o deus do rei, e tinha o Marduk, tinha tantos outros deuses lá. O Marduk era o central, mas se viesse outro reino e dominasse, trazia outro deus que ia ser o líder. Então Deus pegou Israel e colocou no meio. Vocês gostam de idolatria? Vocês gostam dessa coisa? Eu vou colocar vocês lá no meio, pra vocês verem o que é a sujeira da idolatria. E aí no meio de lá, eles tentando servir a Jeová, tentando manter a sua fé em Deus, tentando manter a sua pureza espiritual, a sua pureza cultural, eles aprenderam a lutar e a se prevenir contra esse tipo de desígnio, esse tipo de mal. Quando Deus tirou eles de volta para a terra deles, graças a Deus, estamos de volta aqui em Israel. Aí foram adorar a Deus, aí valorizaram a lei, aí valorizaram Deus e começaram a servir a Deus de verdade. Claro que depois deu outros problemas lá, mas pelo menos esse problema aí foi curado, tá certo? Então é o processo de Deus, a escola de Deus. Muitas vezes a pessoa não entende, só acha que Deus está contra ela, ou que tem pessoas se levantando contra ela. Mas, se tiver ou se não tiver, não importa, né? Como Davi também fez, você tem que seguir nesse caminho de fidelidade aquilo que Deus, para aquilo que Deus te levantou, se mantendo fiel àquilo para o qual Deus te levantou. Agora, em relação ao próprio texto, veja, contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra, assim como o primeiro livro dos reis e o segundo livro dos reis. Primeiro de Crônicas e segundo de Crônicas. Eu acho que o primeiro e segundo de Crônicas é chamado de Paralidepômenos, uma coisa assim, na Bíblia Católica. E aí os outros reis também eram unificados. Então havia só o livro dos reis, livro de Samuel e livro das Crônicas, ou Paralidepômenos, como eles chamavam. Então o que acontece é, esses livros, quando você analisa, eles têm de fato uma mudança de contexto histórico entre um e outro. Então por isso optaram pela divisão. Então quando foi feita a tradução, né, você tem o texto hebraico original, ele divide a Bíblia em 3 blocos. A Bíblia é o Antigo Testamento, tá? Que só aceita o Antigo Testamento. Ele divide em 3 blocos, que é a Torá, que é o principal. A Torá é a coluna de toda a Escritura Sagrada. 5 livros de Moisés, o Pentateuco, tá?
Primeira Torá, depois o Nevi'im. Nevi'im são profetas anteriores e posteriores. Eles chamam esses livros aqui, que a gente chama de históricos, eles chamam de profetas anteriores. Por quê? Eles já olham na perspectiva de que a narrativa aqui não é só histórica, não é simplesmente a descrição de fatos históricos, mas são homens de Deus que narraram a atuação de Deus no povo de Israel. Esse é o foco deles. Aí quando você percebe isso, você entende qual é o propósito do narrador histórico. Não é simplesmente, por isso que ele não tem detalhes, tá? Por isso que ele não tem detalhes históricos, nem faz ligação entre a história de Israel com a história dos povos. Por quê? É uma narração de cunho profético em relação àquilo que Deus fez no meio de Israel. Você quer perceber como que isso é sério? Você vai para o livro dos reis, você tem um grande rei chamado Onri, que eu já falei para vocês, que é um grande chefe militar. Onri foi quem edificou a cidade de Samaria. Ele edificou Samaria, murou Samaria, organizou militarmente o reino do norte de Israel, fez pactos importantes, alianças importantes com Etbaal, que era dos fenícios, tá? Onri foi um personagem tão importante para a história comum, para a história vulgar, secular, que os assírios chamavam Israel de terra de Onri. Eles chamavam Israel de terra de Onri. Quer dizer, para a história vulgar, comum, Onri foi um personagem muito importante. Sabe para quem a Bíblia dá mais atenção? Para Elias. Um homem sem genealogia, sem origens familiares, tá? Sem relevância internacional, histórica, ok? Um homem que surgiu assim, do nada, e também desapareceu, porque Deus o arrebatou, Deus levou para si. E a viúva de Sarepta, por exemplo, quando vai lá uma descrição enorme falando sobre Elias, que visita uma viúva na cidade de Sarepta. Olha só qual é a prioridade do narrador bíblico. E sobre Onri, ele fala qualquer coisinha lá e deixa para lá. Você tem mais sobre Onri nos anais dos assírios do que no próprio texto bíblico. Por quê? Prioridade. A prioridade do narrador histórico, da história vulgar, é falar dos feitos dos homens. Aquilo que o homem fez de grande. A prioridade do narrador bíblico é falar da intervenção divina no meio dos homens. Não os próprios feitos dos homens, mas os feitos de Deus em relação aos homens. Por isso que as prioridades deles são outras. Okay? Então você tem que encarar a perspectiva do historiador bíblico nesse viés, nessa visão. E aí ele fala aqui, ó, sobre essa divisão. Os livros de 1 e 2 Samuel foram uma narrativa que trata da história de Israel a partir da sua entrada em Canaã, século 12 a.C., até o cativeiro na Babilônia, 587 a 586 a.C., que é o cativeiro na Babilônia, quando Nabucodonosor invadiu o Judá. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Segundo o livro de Timóteo 3:16, quando você vê o propósito das narrativas. Por que elas estão ali? Não somente para construir um livro, uma narrativa histórica extensa, mas elas foram selecionadas, dentre todos os fatos ocorridos, foi selecionado aquilo que possa ser edificante. Foi selecionado aquilo que possa ser impacto, que possa causar impacto na tua fé. Então o propósito é a tua salvação. Então, dentre os contextos históricos, foi selecionado isso que é relevante para você em relação à sua salvação. Os personagens principais, veja, do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam. Samuel e Elquero. Vamos comigo no primeiro livro de Samuel. Vamos lá? Primeiro livro de Samuel. Rápido. O tempo passa, o tempo urge. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Capítulo 3. 19 a 21. Quem é cabra macho aí? Cadê? 19 a 21. 1 Samuel 3, 19 a 21. Levantaram-se de madrugada em 3:21. 3:21. Continuou o Senhor a aparecer em Siló. Olha só. Porquanto o Senhor manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. 3 a 21? Do 19 a 21? 3:21 ou 13? 3, 19 a 21. Crescia. Capítulo 3, do 19 ao 21. Ao 21. Samuel crescia. Então, está, 19. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras Olha, presta atenção. deixou cair em terra. Olha só. E todo Israel, desde Dan até Berseba, Receba. conheceu que Samuel
profeta do Senhor. Maravilha. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra. Você percebeu a descrição que é feita de Samuel? Então tem os 3 personagens que ele vai dizer aqui, mas o mais importante é Samuel, que é o personagem aqui do nosso estudo. Veja, Samuel, ele não só escreveu, tá? Se a gente Samuel escreveu os 2 livros, não. Inclusive os capítulos finais, não foi ele que escreveu. Samuel fez algo muito maior do que escrever livro, tá? Samuel constituiu escola. É a que se chama escola de profetas. Essa escola de profetas, ela vai se fortalecer e ela vai preencher uma lacuna deixada pelos levitas. Então, os levitas, os sacerdotes de modo geral, eles não estavam atendendo a toda a perspectiva do seu chamado. Os levitas, que tinham que ficar espalhados no meio das tribos de Israel, eles teriam que ter a incumbência, eles teriam que tomar essa responsabilidade de instruir Israel na lei, de instruir Israel nas leis de Deus, na palavra de Deus, na Torá, que havia sido deixada por Moisés. Agora, eles estavam sendo relapsos e muitos deles haviam se desviado. Então, a iniciativa de Samuel, e quando Deus levanta Samuel e coloca nesse ponto-chave, ele primeiro como juiz, ele faz a transição para a monarquia, e ele é profeta, e ele é sacerdote também, está atuando em substituição a Eli, que foi arrancado por Deus. Quando ele se coloca nesse ponto-chave, varão, compartilha. Aqui não é lugar de falar particular, compartilha. Vem, vai, traz para nós. O que é? Põe na mesa aí, varão. Então pergunte aqui, pelo amor de Deus, para nós também saber. Coloque aqui, ó. Sim. Não, eu levantei a mão aí, passou o tempo. Perdoa. Mas pode trazer. Não, a pergunta que eu fiz foi o seguinte: por que na introdução aqui, Samuel ele estava no primeiro personagem? Se Saul foi o primeiro rei de Israel? Muito boa pergunta, meu Deus do céu. Me perdoa por não ter visto lá que você levantou a mão. Quer dizer, porque é colocado Samuel e não Saul. Porque Samuel, como eu estava explicando aqui agora, ele faz a transição. Ele está antes de Saul e antes da monarquia. Ele está no tempo dos juízes ainda. Quando ele está todo no tempo dos juízes, ele já se torna grande, como foi lido aí, ó. Ele já se tornou grande no tempo dos juízes. De Dan a Berseba. Um pouquinho de geografia bíblica. Dan, extremo norte. Lá perto das colinas de Golã. Berseba no sul, lá no Negev, no deserto, já caminho do Egito. De Dan a Berseba, eles acreditavam que Samuel, de fato, foi chamado por Deus, foi colocado por Deus, e nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Daquilo que Deus usou Samuel para falar. Samuel confirmou, né? Samuel orou a Deus sobre Saul, que o povo estava pedindo, e Deus fala, olha, confirma a voz do povo que está pedindo o rei. Então, sim, Samuel exatamente. Profeta primeiro. Por isso que na escada da lição ele coloca Samuel profeta e depois... E está completamente certo, porque Samuel antes de Saul, e o ministério dele já estava confirmado antes de Saul. Agora o que acontece? Mesmo ele tendo todo esse reconhecimento, ele não tinha, vamos dizer assim, por causa dessa fragmentação que eu falei para vocês, que as pessoas eram muito divididas, ele não tinha a habilidade, não tinha a rapidez de dar respostas nas questões militares, nas situações militares. Então o que acontece? Ele ensinava o povo a lei, ele trazia profecia, ele julgava o povo, as questões do povo. Só que em relação aos conflitos militares, era muito deficiente. Porque se você tem um conflito com Manassés, o outro não está nem aí. Você tem um conflito com o Naftali, Judá não quer nem saber. Então quer dizer, por causa dessa fragmentação, essa divisão, o povo mesmo reconhecendo Samuel, inclusive, quando eles fazem a votação, eles logo dizem para Samuel, não é um problema com você, e nem seus filhos, nada disso. É um problema que nós queremos um rei como as nações. É isso que nós queremos. Nós queremos um rei que tenha um exército e que possa dar resposta rápida aos ataques. É isso que nós queremos. E aí Samuel alerta eles sobre todo o peso, toda a dificuldade de se ter uma monarquia, e mesmo assim eles falam, assim seja. É isso que nós queremos. E aí Deus, como você colocou aí, Deus fala, ouve o povo. Antes de rejeitarem a você, rejeitaram a mim. Por quê? Naquele sistema dos juízes, era o povo direto com os representantes, era Deus direto com os representantes. Era só você se atentar à lei e você se unificar como um povo debaixo da lei. Agora, como o povo nem se esforçou para fazer isso, então eles rejeitaram a mim primeiro.
né? Antes de rejeitarem a você. Então por isso que tem essa ordem. Samuel, Saul, Davi depois. Tem um livro que merece. Vocês querem? Então, vamos lá. Personagens principais, como a gente já discutiu aqui, nessa questão. O propósito de 1 e 2 Samuel. O propósito de 1 e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia. Essa anarquia, né? Sem governo. Anarquia, sem governo. Ok? Por causa do tempo do juiz. Aquilo que eu li com vocês lá. Juiz 21, 25. Para a monarquia teocrática. Essa monarquia teocrática o rei é um representante de Yahvé. Yahvé é Deus e é rei. É Yahvé que é o rei de fato. E o rei da terra é o representante dele. Tá? Agora, quem saiu fora dessa visão, perdeu. Deus tira e põe outro. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que obedecer é o melhor que sacrificar. Essa frase é maravilhosa, né? Não só para colocar em para-choque de caminhão, né? É uma frase muito boa para a gente cumprir, de realizar, né? Então, obedecer é melhor que sacrificar. Autoria e data. Título. Olha isso que eu estava começando a explicar para vocês, ó, sobre isso aqui. Ó. Vamos entrar. O nome de Samuel significa nome de Deus. E o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 a 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que sucederam, os eventos que se sucederam. 1 de Crônicas 29 e 29. Para você entender um pouco disso aqui, vamos lá. Vamos ler a Bíblia, viu? Vamos comigo para o segundo livro de Samuel. Bora, segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 17 e 18. Segundo livro de Samuel. Não a Samuel, tá? Segundo livro de Samuel. Capítulo 1, versículos 17 e 18. Quem é? E lamentou Davi a Saul e a Jonathan, seu filho, e com esta lamentação, dizendo: ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco, eis que está escrito no livro de Jasser. De quem? Jasser. Essa palavra, segundo aqui a tradução, significou justo. Tá? Está escrito no livro de Jasser. Muito bem. Livro de Jasher. Ó, já traduziu, livro dos justos. Livro do reto, justo, correto. Muito bem. Livro de Jasher, né? Você entendeu aí, a partir dessa leitura, que este louvor de Davi, né? Ele chama aqui dessa elegia. Elegia é quando a pessoa faz um grande elogio a outra pessoa. No caso, que morreram, né? Foram mortos em batalha. Então Davi faz um grande elogio, um cântico, né? De elogio a eles. Tá? Então este cântico está dentro deste livro. Que livro? Jasher, os justos, o reto. Então, cada um desses livros aí era como que uma pequena narrativa, uma crônica, tá? Das descrições dos fatos ocorridos naquele período, daquele rei, daquele reino. Então haviam cronistas no norte, haviam cronistas no sul, e isso foi reunido, sabe onde? Sabe por que você tem livro de 1 e 2 Crônicas na Bíblia? Esses livros foram escritos pós-cativeiro. Os livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, antes do cativeiro. E eles foram escritos nessas coletâneas de descrições, de cronistas. Inclusive um deles, Jasher. E aí, quem era responsável nessa época por Jasher? É por isso que ele coloca aqui, ó, Natã e Gade, que eram principais da escola de profeta. Você tem Samuel, o fundador, que ganhou toda essa autoridade conforme foi lido lá, pelo homem de Deus ali. Foi lido, né, que a palavra dele nenhuma caiu por terra e ele era seguido de Dan até Berseba. Tá? Então ele é a figura principal, fundadora. Quem se associou a ele ao longo do tempo? Natã, Gade, Eliseu. Depois Eliseu se torna líder da escola. Você tem os discípulos, Eliseu, chamado profeta de pai, inclusive, tá certo? Você tem essas figuras principais. E elas vão pegar o quê? Inspiradas por Deus, elas vão pegar os cronistas e vão guardar.
ó, essa narrativa aqui está certa, essa narrativa aqui está correta, guarda essa aqui. Vão acumular essas narrativas. Essas narrativas vão ser guardadas e na época da volta do cativeiro elas vão ser organizadas. É aí onde Crônicas entra. É organizado. Olha, esses textos aqui pertencem ao período. Que período? De 1º e 2º Samuel. Ao período de Samuel. Por isso que você vai ter no Devarim, os profetas anteriores e posteriores. Profetas anteriores, Samuel. Depois, os reis. Depois, Crônicas. Você vai ter essas narrativas descrevendo o contexto histórico. E elas foram escritas, capturadas por meio dessas figuras. Pessoas que escreveram pequenas narrativas. Então, no livro de Jaché tem esse louvor de Davi. Então, ó, aquele lá de Jaché, pega. Aquele outro, daquele de Natan, pega. Aquele de Gade, pega. Os textos que Samuel mesmo escreveu, também. E aí você vai compor todo esse narrativo, esse contexto histórico dessa época. Tá? Foi assim que esses livros foram sendo construídos, a partir dessas descrições históricas desses cronistas, que foram organizadas dentro do período de Samuel. Foram construídos dentro do período de Samuel. Olha só, data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100, tá? e 970 a.C. 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o renascimento de Samuel, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim podemos avaliar que o período integral de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. É coberto 130 anos de história, tá certo? Dentro de 1º e 2º Samuel. Aí você entendeu que, obviamente, não foi Samuel que escreveu todos os períodos de 130 anos. Mas uma parte foi Samuel, uma parte foi Natan, uma parte foi Gade. E esse Natan e Gade também pegaram textos que eles pegaram dos cronistas. De Jacha, por exemplo. Pega aquele louvor lá de Davi, né, que está lá no livro de Jacha. Pronto, isso aqui. Ó. O resto do livro de Jacha. O resto não tem problema. Pega só isso aqui. O resto é problema de Jacha. A descrição que ele fez lá. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos de sacerdotes de Eli, né? Aqueles camaradas lá que não honravam o sacerdócio, né? E Eli, infelizmente, foi relapso, né? Foi calça frouxa, né? Com eles. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-o mais do que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial, um sacerdócio descomprometido com Deus. Você tem todo um quadro desfavorável. Você tem todo um quadro desfavorável ao ministério deles. Você percebe o que Deus fez com relação a Samuel? Deus pegou sacerdotes que haviam se acostumado com o pecado, que é o caso do sacerdócio na época de Samuel, levantou um rapaz, escolheu ele desde o ventre da sua mãe, tá? Então Ana, primeiro, era estéril, clamando a Deus para que Deus a curasse. Deus lhe concedeu um filho. O filho que Deus concede a ela era oferta a Deus. Samuel, ele era juiz, sacerdote e profeta. E ele também era nazireu. Ele era consagrado desde o ventre, tá certo? Ele foi consagrado totalmente à obra de Deus, totalmente ao serviço da casa de Deus, ok? Então Samuel, ele esteve totalmente dedicado. E você, o que Deus está fazendo? Em vez de pegar a camarada que está pronto aí no mercado, o que muitos empresários às vezes têm esse temor. Eu vou pegar um camarada pronto no mercado que vai vir com todas as suas manias, todos os seus vícios. O que ele faz? Não, eu vou formar um funcionário. Pega o camarada desde o começo, né? Contrata, sabe fazer nada, só sabe comer e beber. E aí contrata o cara e começa a ensinar desde o começo. É assim se faz. E aí o cara, se no caso ele for humilde, ele recebeu o ensinamento, ele vai ser um profissional conforme aquilo que você formou, você construiu. Assim Deus fez com Samuel.
Ele pegou, esse sacerdócio está tudo viciado. Eu vou pegar um camarada novo e vou ensinar ele desde o começo. Aí Samuel, já antes até de entender o que é a voz de Deus, Deus chamando Samuel. E aí Deus chamou Samuel e falou para Samuel acerca dele e falou acerca da queda do sacerdote Eli para Samuel. E ele, quando cobra de Samuel para falar tudo que Deus disse, não guardar nada, Samuel vai lá e fala na cara dele. E ele tem que engolir, porque ele sabe que é Deus. Ele sabe que se ele colocar a mão, Deus vai pesar sobre ele. Eu vejo, inclusive, na vida de Eli, que Eli era uma pessoa, era um homem de Deus, só que ele era uma pessoa fraca. E é onde está. Quando a pessoa é fraca, as situações dominam ela. Então Eli, eu acredito que ele era um homem de Deus, só que ele era fraco. Ele era um pau mandado. Um espelho dos pais hoje. Então, pois é exatamente. Que os filhos mandam em casa. Ele era o espelho dos pais hoje. Mas se você for entender, Ana, mesmo assim, Ana, com toda a forma como ela foi reprimida por ele, ela não tirou a autoridade dele, deu um tempo de pegar o filho e dele como sacerdote normal. Exatamente. Levou para ele. Colocou lá adiante, colocou lá com ele. Nessa situação, nesse contexto, você vê que houve da parte de Samuel uma dedicação. Exatamente. Ele foi criado dentro de uma família, foi ensinado, mas também foi para o lado do sacerdote, mas ele também teve uma dedicação. Muito bom. Mesmo ele vendo todas aquelas imperfeições do Eli em relação aos seus filhos, ele não mudou a sua E você vê que Eli sabia o que era ser um sacerdote, ele ensinou Samuel. Agora o que acontece? Os vícios que os filhos de Eli tinham, que Eli permitiu, foi o que Deus tirou. Não, ele não vai, você não serve para você ser líder. Você sabe o que é ser sacerdote, ensine. Mas líder você não sabe o que é. Você vê que ele estava tão distante que ao mesmo tempo, quantas vezes ele foi me despertar a Eli. Ele vai, volte a dormir, volte a dormir. Ele estava tão assim, tão levando a vida tão tranquila, que ele não percebeu que Deus estava falando isso. Ele estava alienado das coisas de Deus. Então Deus estava realizando algo grande perto dele e ele nem percebia. Mesmo assim ele procurava socorro. Exatamente. Teologia dos livros de Samuel, profecias cumpridas. Então você tem aqui, um aspecto fundamental. Aquilo que Deus falou, viu, varão? Aqui, vaso. Está dormindo. Olha, aquilo que você leu sobre nenhuma das suas palavras caiu por terra. Ou seja, a confirmação de que Deus é contigo. Então, quer dizer, sem essa confirmação, nada feito. Por que o povo respeitou o que Samuel falava? Por que o povo respeitou os juízos que Samuel dava? Samuel julgava as situações. Então, a sentença é essa. Por que você vai acatar? Não tem um exército para ele falar, não, se você não acatar, a polícia vai te pegar. Não. Tá bom, causa bagunça. Deus fala para ele nesse sentido, né? Ele não encara só você, ele encara a mim. A mim. As palavras dele que era confirmada. Exatamente, confirmada. Deus confirmava. Ele falava, Deus assinava embaixo. Agora, mesmo assim, o povo não deu atenção. Então, profecias confirmadas, a busca de um rei. Então, você vai ver a transição. E aí, aqueles motivos que eu expliquei. Não que Samuel não fosse um grande homem, mas que o povo era extremamente fragmentado, desunido, não se comportava como uma nação. E assim, quando você tinha um ataque de um povo estrangeiro, midianitas, amalequitas, sírios, né? Você tem um ataque desses povos, os quenitas também invadiram lá. O povo não se reúne como uma nação para se defender. Eles deixam aquela tribo se virar. Vamos ver o que a tribo de Manassés vai fazer. A tribo começa. Só que é uma tribo contra um povo. E a tribo vai ser esmagada. E aí quando Deus levanta um juiz. Por que Deus levanta um juiz? Juiz Sangar, levanta Tola, levanta Gideão. Porque o juiz, através de aquilo que chama de carisma, tá certo? Uma liderança carismática, ele convence os demais compatriotas a marchar de uma forma conjunta contra aquele inimigo. O juiz, ele só está ali para isso. Depois dessa iniciativa de libertação, ele some na história. Ele não dá continuidade à sua liderança. Ele estabelece seu filho no poder, uma dinastia. Ele apenas se levanta com uma liderança carismática para convencer as pessoas daquela iniciativa. Ele vai, liberta o povo e pronto, tchau. E Gideão, quando se levanta como juiz, qual foi a iniciativa? Qual foi o modo como ele catalisou a atenção em torno de si? Ele pega o ídolo, né, do seu pai, ele pega uma junta de bois, né, quebra os carros, faz um altar, sacrifica os bois e quebra os ídolos. Ali você tem duas opções. Ou o povo vai pegar Gideão e rasgar ele em 1000 pedaços,
ou o povo vai olhar, realmente, Deus está agindo por meio desse homem, porque o homem tem essa coragem, ou ele é um louco, ou ele é um líder. E aí o povo diante daquilo falou, não, de fato, ele é um líder. Ele é um homem que foi levantado segundo Deus. E aí, na casa do pai dele, né? Na casa do pai dele. O primeiro perigo dele foi da casa do pai dele, que eles poderiam ter passado a faca na cabeça dele. Só que aí o povo, de fato, viu que era Deus. Por isso que ele pediu essa confirmação. Não, eu quero agora um novelo seco em volta molhada. Não, agora eu quero um novelo molhado em volta seco. Por causa disso. Essa dificuldade para tomar esse sentido. Busca de um rei, por causa dos motivos que eu falei. Os alicerces da dinastia davídica, ele fala aqui, ó, no capítulo 7 de Samuel, há um estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados, depois assassinados. Então você vê aqui, ó, como Davi surgiu. Surgiu pela vontade e soberania de Deus, iniciativa de Deus. E aí, para finalizar, fechar, o 4 ele fala, divisor de águas. Um momento de crise espiritual eu já expliquei, tá? A situação na qual se encontrava. A liderança de Samuel também já expliquei. O líder de Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel, ao estabelecer os alicerces do ofício profético e preservar o sacerdócio, certo? Então isso aqui eu já expliquei também. E aí, fechando com a conclusão agora. Conclusão. Os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. Muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros, os acertos de líderes mundanos. Erros e acertos de líderes humanos. Mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. É isso que ele quis deixar claro aqui nessa lição. Os líderes são humanos, eles são falhos, eles são defeituosos. Mas é Deus que está por trás de tudo isso. Deus governa a história. A gente aqui não é adepto do teísmo aberto, que diz que Deus não pode todas as coisas. A gente crê aqui que Deus pode tudo, que Deus governa todas as coisas. Existe a vontade perfeita e a vontade permissiva. Mesmo a vontade permissiva é o governo de Deus sobre a história. Ele vai conduzir tudo isso aos seus planos perfeitos. Tá ok? Mesmo através de um líder que é falho. Então você tem que obedecer a liderança e servir a Deus somente. Eu quero essa oportunidade em nome de Jesus. Agora